Olá, tudo bem com você? Já ouviu falar acerca do reinado de Acasias? Pois bem, é sobre esse tema que eu quero trabalhar contigo nesse terceiro trimestre de 2021, onde estou abordando alguns temas relacionados à lição Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nesta feita, irei apresentar para você a lição de número 5. E peço que você acompanhe junto comigo, mas antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Sem dúvida você vai estar contribuindo sobremaneira para a evolução desse canal, além de ser notificado de todas as atualizações que vêm sendo feitas. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar comigo. Também te peço que esteja em mãos com seu exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Isso vai facilitar o aprendizado, além de ampliar o teu contato com textos relacionados à matéria. Vamos lá, vai ser muito boa essa aula. Quero contar com a sua participação. Está aí na tela a imagem da lição, você vai poder acompanhar junto comigo e vamos trabalhar os assuntos pertinentes a ela. O texto áureo está lá no livro de Salmo capítulo 7, verso 9, e nos diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática nos diz: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura diária vai de segunda a sábado e está exposta em alguns textos. Primeiro, na segunda, Josué 1:9, Deus sempre está com os seus, por isso não há o que temer. Na terça, o Senhor conta com homens e mulheres de coragem. Na quarta, a idolatria deve ser banida. Na quinta, Deus deu aos seus o espírito de poder. Na sexta, a misericórdia de Deus é desprezada quando se buscam coisas vãs. No sábado, somente o Senhor deve receber todo louvor e glória. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 1, dos versos 1 ao 8 e dos versos 13 ao 17. Eu quero de antemão me desculpar pela voz, porque estou um pouco resfriado, mas isso não vai impedir de nós absorvermos o conteúdo dessa lição. Nos diz assim o texto: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou essas palavras? E eles lhe disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe:
Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que me enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no 2º ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Os hinos sugeridos para essa lição são 116, 242 e 382 da harpa cristã. O objetivo geral é ressaltar a imprescindibilidade de se ter um relacionamento íntimo com Deus. E os objetivos específicos são: primeiro, descrever a idolatria e infidelidade de Acasias; segundo, assinalar a coragem de Elias; terceiro, identificar as consequências dos atos de Acasias. Então vamos lá, vamos trabalhar esse assunto. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, isso é fato, assim como dos seus antepassados também. E o texto nos mostra que, após uma queda que ele sofreu da sacada do Palácio Real e um ferimento gravíssimo que lhe acometeu, ele pediu com que os seus servos fossem consultar um deus estranho, a saber, Baal-zebub. Então o Senhor, através do profeta Elias, o adverte sobre essa falha gravíssima. Quando o rei assume uma postura prática, explícita, principalmente diante dos seus servos, de consultar a um suposto Deus, que não um Deus verdadeiro, ele está declarando que ele é um rei idólatra, que ele não crê no Deus verdadeiro. Ele crê nos outros deuses que ele é devoto, e foi isso que Acasias fez. O seu reinado se destacou pela idolatria. Veja que o tópico 1 aborda esse assunto. O Deus de Acasias, ele era filho de Acabe e Jezabel. Então, pelo que ele aprendeu dos seus pais, já podemos entender qual seria o perfil dele. Ele venerava o deus Baal-zebub, que era de Ecrón, uma das 5 cidades dos filisteus, que ficava a sudoeste de Canaã. E quando ele adoeceu, ele foi buscar socorro nesse deus ao qual ele era devoto. Acasias foi um rei que seguiu os passos de seus pais. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão, que foi o primeiro rei da tribo dividida de Israel. No seu curto reinado, que durou 2 anos, ele conseguiu superar a maldade de seus antecessores, seguindo o péssimo exemplo de seus pais e, por certo, não seguir o conselho de Salomão, que orientou e instruiu o menino no caminho que deve andar. Por certo, se Acabe e Jezabel instruíram para o caminho mau. E as suas atitudes refletem esse tipo de ensinamento equivocado. Então, perceba que condutas errôneas e equivocadas dos antepassados não podem ser validadas a pretexto de que eram pessoas experientes, mas precisam ser julgadas de acordo com o parâmetro da palavra de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. Portanto, se os caminhos foram maus, não podemos repetir os mesmos erros. Precisamos, ao contrário, corrigir os erros e trabalhar de forma adequada, de forma idônea, de forma correta, com temor e tremor perante o Senhor, para fazermos a coisa certa. Não foi o que Acasias fez. Elias então desafia a adoração ao Deus de Acasias. Então perceba que, usado por Deus, Elias intervém de forma corajosa
em relação aos emissários que Acasias enviou para consultar Baal-zebub. Veja o que diz o texto, que o anjo do Senhor ordenou ao profeta que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse. E veja a exortação que está lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 3b. Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então essa foi a advertência. Quando o rei ficou sabendo que o profeta Elias interviu, ele enviou em três ocasiões diferentes oficiais com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas das duas primeiras vezes, o texto nos mostra que desceu fogo do céu e consumiu a todos os soldados e seus capitães. O que aconteceu na terceira vez? O capitão, que já temia pela própria vida de seus soldados, suplicou ao homem de Deus que tivesse misericórdia, que poupasse sua vida. E por bondade e misericórdia, Deus ouviu a súplica daquele soldado e orientou a Elias que os acompanhasse, porque nenhum mal iria suceder. Perceba que isso traz para Elias um adjetivo de possuir um ministério de fogo, ou ser chamado também de profeta de fogo. Porque Deus usa uma manifestação sobrenatural, fazendo descer fogo do céu para demonstrar que estava presente e que estava avalizando Elias naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele estava profetizando. Veja que em um dado momento Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo, quando Elias estava ali com os profetas de Baal. Veja que no Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, ele se manifestou por fogo. E nesse episódio, em relação ao grupo de soldados que foram enviados para capturar Elias, Deus também enviou fogo do céu e os consumiu, demonstrando para Acasias que ele estava tendo uma atitude totalmente equivocada em relação a adorar um Deus que não fosse o verdadeiro de Israel. Continuando, o tópico 3 nos fala sobre a doença de Acasias e sua morte. Deus julgou Acasias por conta da sua atitude. Ele mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado. Ele não sairia da cama vivo, por consequência de sua obstinada idolatria. Acasias estava sendo, naquele momento, sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no passado. Deus não tolera esse tipo de obstinação. Precisamos observar que há casos e casos, tem pessoas que por ignorância se voltam a um falso Deus. Mas tem pessoas que mesmo experimentando, mesmo conhecendo os milagres do Deus verdadeiro, insistem em manter idolatria em relação a falsos deuses. E Deus não divide sua glória com ninguém. Todo o panorama bíblico demonstra que Deus fez o homem para ter um relacionamento de intimidade e comunhão e ser por ele adorado. Mas quando o homem se recusa a fazer isso, mesmo conhecendo o caráter de Deus, ele está cavando a sua sentença de condenação. Por isso que Acasias estava cavando a sua própria condenação. Veja que Elias foi determinado, porque ao ser convocado à presença do rei, ele não titubeou. Ele manteve a sua palavra profética, manteve aquilo que Deus havia orientado que ele dissesse. E Acasias, que sofreu um acidente, foi vitimado por aquela queda, teve sua sentença decretada, porque não quis se submeter à adoração ao Deus verdadeiro. Ele preferiu continuar
idolatrando os falsos deuses. Ele preferiu continuar idolatrando um Deus que não iria resolver nada, porque não era um Deus vivo, e foi sentenciado à morte. Veja que o profeta Elias tinha algumas qualidades, e nesse episódio vale a pena destacar, pois Elias demonstra, primeiro, intimidade com Deus, isso é fato. Era um homem que ouvia a voz de Deus, que ouvia o conselho de Deus, que ouvia a orientação de Deus, que estava ali pronto para fazer o que Deus determinara. Ele tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e condenar a idolatria. Então a preocupação de Elias era sempre manter a adoração ao Deus verdadeiro e confrontar as pessoas com a palavra diretiva, fazendo com que elas se voltassem para o que de verdade precisavam fazer. Ele tinha clareza e assertividade em suas sentenças. Elias não era um profeta que jogava palavras ao vento. Elias era um profeta que falava aquilo que Deus mandava, e por isso ele era assertivo. Ele não falava do que ele achava, ele não falava simplesmente do que ele sentia, ele falava sobre aquilo que Deus o orientava. Acima de tudo, Elias era fiel e corajoso. E essas são características que não pode faltar ao profeta, porque o profeta não fala de forma não fala daquilo que ele acha que pode ou deve. O profeta fala aquilo que Deus o orientou a falar, independente da consequência que irá advir em relação à mensagem que foi dita. O profeta tem que ter convicção que a responsabilidade é de Deus em garantir aquilo que mandou ser dito, e tem que ter coragem para suportar nos ombros o peso da responsabilidade das consequências que poderão advir daquela mensagem. Contudo, sabendo que Deus está no controle, porque se Deus mandou, é Ele quem garante. O Senhor ainda hoje busca homens e mulheres que tenham esse perfil, a fim de serem usados por Ele, principalmente num contexto tão complexo, em dias tão maus que vivemos. Deus precisa de pessoas transparentes e que tenham coragem de dizer a verdade. Então, que possamos seguir o exemplo de Elias nesse sentido, principalmente. Concluindo, o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus, porque ele fez mal que era aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Ele era um idólatra, um infiel aos mandamentos de Deus. E Elias foi aquele profeta que confrontou as suas transgressões e por esse motivo quase foi preso. Todavia, seguiu em frente e cumpriu a sua missão honrando a Deus, pregando, anunciando, profetizando, falando aquilo que Deus o havia orientado. Acasias venerava Baal-zebub e Deus lhe deu uma advertência através de Elias, perguntando: porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal-zebub em Ecrón? Elias demonstra nesse episódio ser obediente ao Senhor e ainda poder ser apelidado como profeta do fogo, porque Deus desceu fogo do céu, consumindo os seus adversários, demonstrando que estava presente naquele cenário. Então Elias era um homem que tinha intimidade, que tinha zelo em promover a adoração ao Deus de Israel, que tinha o objetivo de condenar a idolatria, era assertivo em suas sentenças e mantinha fidelidade e coragem acima de tudo. Então precisamos entender que o Senhor é o verdadeiro Deus, que Ele tem controle sobre tudo e que principalmente abomina a adoração a falsos deuses. Então que você possa guardar no seu coração essa mensagem, que ela possa gerar frutos na tua vida. Por certo, a vida do profeta Elias
é um espelho, um exemplo para nós. E precisamos ter a mesma atitude que o profeta teve, de fidelidade e coragem para anunciar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana vitoriosa e que essa palavra possa gerar frutos através de você. Se você deseja ser um semeador do canal, você pode ver todas as instruções na descrição do vídeo. Está aí na tela também a imagem de um QR Code que pode direcionar para ser um semeador. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar com você mais uma vez. Espero você para a próxima lição, para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Essa foi a lição de número 5. Aguardo você para a 6ª lição. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz.